Boa tarde a todos. Tá todo mundo bem? Ai, que coisa boa, tá bem, não é? Nem adianta falar que tá mal também, que não resolve. Então a gente fala que tá bem, tá tudo bom, que aí melhora. Não é, Maria José? Que alegria imensa para nós estarmos aqui. E que prazer enorme esses nossos reencontros todos os sábados, não é? Aliás, esse reencontro, gente, nós não lembramos, mas ele já foi agendado lá na espiritualidade. Quando nós estávamos lá, nós marcamos de nos encontrar aqui no Paz e Amor. Não lembra? Eu também não lembro. Mas é assim que acontece. É assim que acontecem os reencontros aqui no mundo terreno. Nós já tínhamos marcado que nos encontraríamos aqui. E que bênção que nosso reencontro é aqui na Casa de Paz e Amor, não é? Que alegria imensa nós estarmos aqui, nesta viagem, todos nós juntos. E olha lá, vamos combinar, ninguém parte antes da hora, hein? Tá bom? Ah, eu vou avisando, se eu partir, eu venho para dar tchau. Não sai correndo não, gente, nós somos espíritas. Espírita não tem medo de espírito, até porque somos espíritos encarnados, não é? Não precisa ter medo, não. Vocês vão saber que serei eu. Eu vou dar um jeitinho de deixar uma fórmula aí para a gente se encontrar depois que eu partir. Deixa só. Gente, ó, nós vamos aqui avisando a vocês que todos os cursos da nossa casa já se iniciaram, né? E um curso, gente, que eu tenho uma paixão. Não é nem um curso, não, na verdade, né? É um encontro de pais, que é a nossa evangelização infanto-juvenil. Ah, gente, é uma graça esse encontro, né? Os pais, eles ficam aqui assistindo a palestra, recebendo os passes, alguns recebendo um acompanhamento espiritual. É fantástico. Esse encontro acontece aos sábados pela manhã e aos domingos também. Antes de você ir lá para aquele passeio gostoso, passa no Paz e Amor, traz sua criança, seu filho, seu sobrinho para esse encontro que é fantástico. Criança falando a linguagem de criança, com quem entende as crianças, é muito gostoso, não é? Então, ó, amanhã, gente, eu vou contar também para vocês, esse curso vai iniciar amanhã. Um dia muito especial, depois eu conto. O horário, ó, do dia 3/3, o horário é das 9 às 10h15, lá no 3º andar, tá bom? E a inscrição também é feita no próprio local, tá certo? Não precisa vir antes, pegar... Não, é lá em cima mesmo, você inscreve a sua criança e tudo vai acontecer simplesmente maravilhoso. Vai ser fantástico. E outra coisa, uma pessoa perguntou, mas para que evangelizar as crianças? Para que, gente, evangelizar as crianças? É o futuro do nosso planeta Terra, são as nossas crianças, não é? E além do mais, os seres que nós recebemos dentro dos nossos lares, sabemos lá quem são? Esses pequenininhos que roubam o nosso coração, que nos encantam. Sabe lá quem foi ele no passado? Então nós temos que encaminhá-lo, apresentar Deus, apresentar Jesus Cristo e o Evangelho do nosso Mestre para essas crianças. Tá certo? Gente, vamos começar o trabalho, que hoje temos palestra fantástica. Primeiro sábado do mês, livro. Já conto. Olha, vamos desligar os nossos celulares. Quem não desligou ainda, aproveita que o momento é agora, tá? Ó, então é assim, o capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 2, item 2, a vida futura. Leitura do Evangelho e leitura da mensagem, a Cláudia vai fazer para nós. A prece inicial é a nossa querida Leonilda. A vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, o Walter vai fazer para nós, vai estar iniciando também hoje. E a palestrante
Vou contar, vou até tirar o óculos. Nossa querida Priscila Silva, trabalhadora aqui da nossa casa, faz parte da nossa equipe. E ela pede, gente, que ela está com umas borboletas na barriga. Pede que nós vibremos por ela. Primeira palestra da Priscila, gente. Olha que bênção, que boa vontade, não é? Priscila, bem-vinda. A gente já sabe que vai ser um sucesso, porque ela é professora, domina a palavra, então já vai ser maravilhosa. E a palestra da Priscila é sobre o livro do mês, Vida Futura. Olha que bacana. Então, que nós tenhamos esses ouvidos de ouvir. Porque a intenção da palestra, principalmente a palestra do livro, não é somente divulgar um livro, para que vocês comprem o livro. Não, é para que vocês entendam a mensagem. Não é? Então vamos prestar bastante atenção. A prece final, a Neide vai fazer por todos nós. Tá bom? E o dia especial de amanhã é o meu aniversário. Estou disponíveis para beijos e abraços. Tá bom? Que Jesus nos abençoe. Obrigada. Boa tarde. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, a vida futura. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos nossos preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma, por ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo, pode ser, né? Eis porque está colocado entre os primeiros, no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, irmão José. Ideia fixa. Combate a ideia fixa do mal na tua mente. Não ofereças sintonia às trevas. Escolhe o alimento espiritual de que te nutres. Fuja do que possa influenciar-te negativamente. A obsessão é uma indução, espécie de hipnose de outras mentes sobre a tua. Não convertas os teus pensamentos em pasto para os espíritos vampirizadores. A tua vida é o barco, o pensamento é o leme. A ideia infeliz que se demora contigo é sinal de desajuste interior. Ora e ocupa as tuas mãos na tarefa benfazeja. Ideia fixa que incomoda atrai doença, sofrimento e lágrimas. Bom, boa tarde. Deus, que é todo poder e bondade, fechemos nossos olhos e elevamos nossos pensamentos a Ti, Senhor, para Te agradecer por essa tarde abençoada e por essa reunião que está iniciando. Agradecemos a presença dos amigos encarnados e desencarnados. Rogamos ao Pai que envolva a nossa palestrante com o seu manto sagrado e com sua luz. Que assim seja. Amém.
Boa tarde. É com uma imensa satisfação que eu estou aqui e gostaria muito de agradecer a Angelina pela oportunidade, agradecer a essa equipe de trabalhadores que me acolhe tão bem. Agradeço a Espiritualidade Amiga pelos trabalhos de todos os sábados e por todas as oportunidades benditas da minha vida. Agradeço a presença de cada um de vocês. E como a Angelina falou, existem borboletas na minha barriga. Porque estou aqui pela primeira vez e, apesar de ter o costume de falar em público, é uma responsabilidade enorme ter a sensibilidade para estudar um livro e tentar passar a mensagem que o autor colocou nesse livro com tanto carinho. O nome do livro é Vida Futura e quem escreveu é Roque Jacinto. É uma obra que não é psicografada, mas com toda certeza inspirada pelos espíritos amigos e que estão por toda parte nos auxiliando em cada momento de nossas vidas. Essa obra ele dividiu em 61 capítulos. E não é fazendo propaganda, mas são capítulos curtos, capítulos que te convidam e te estimulam a entender um pouco mais sobre a vida, sobre essa existência. O autor, ele muitas vezes coloca a gente na história, e isso é muito, muito gostoso. Quem tem o hábito de ler, quais obras forem, onde a gente participa da história, isso prende a atenção de um jeito que a gente até perde a noção do tempo. Então, na minha pequenez, eu gostaria de expor aqui algumas mensagens passadas pelo Sr. Roque Jacinto. E antes de começar, eu gostaria de agradecer a esse grande trabalhador e divulgador do Espiritismo. Eu não o conhecia. E ele é uma pessoa como tantas outras que nós não conhecemos e que trabalham em prol do bem e da boa vontade. Ele é paulista e nasceu em Sorocaba, no ano de 1928. Ele morou por várias cidades de São Paulo. E por onde ele passava, ele estimulava o estudo e a criação de obras, especialmente no campo assistencial. Ele foi autor de mais de 130 obras, algumas delas traduzidas para outros idiomas, e também de obras para a evangelização infantil. Olha que legal. Então, se a gente tem crianças, procurem pelas obras de Roque Jacinto, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. O autor ele desencarnou na cidade de Diadema em 2004. E, como eu falei, ele ajudou a criar muitos trabalhos na parte assistencial, por onde ele passou, inclusive em Diadema. Então, para começar, eu já vou começar pelo capítulo 1, onde ele intitula como Nossa Cruz. E o autor, quando ele intitula esse capítulo Nossa Cruz, ele já começa com um chamamento muito forte para a realidade de quem somos, onde estamos. Então, ele nos convida neste capítulo, né, a passear por regiões umbralinas, como se estivéssemos desencarnados. E aí, ele narra como se nós estivéssemos arrependidos por não aproveitar mais uma existência. Por
tantos equívocos, por tantas oportunidades que perdemos nesta existência mais uma vez. Então, é como eu disse, ele nos convida a participar, ele não só escreve, ele nos convida a participar. E quando a gente começa a ler, a gente realmente participa da história. E aí, eu vou pedir licença para ler um trecho onde a gente tem essa tomada de consciência quando desencarna e que a gente suplica aos espíritos amigos, a Jesus e a Deus nosso Pai. Ele diz assim: ó Jesus bondoso, até quando lacrimejaremos pelos caprichos de crianças daninhas? Se frustrações são os perigos que seus divinos mensageiros afastam de nossa existência, ajudando-nos para que não agravemos compromissos ainda não resgatados, ampara-nos, Senhor. Sem fazer propaganda também do filme Nosso Lar 2, que trata do livro Os Mensageiros, escrito por Chico e psicografado por Emmanuel, esse trecho me fez lembrar muito esse filme, muito essa obra. Porque antes da gente chegar aqui, a gente faz um projetinho, a gente faz um plano reencarnatório. E não fazemos isso sozinho. Nós temos uma equipe de espíritos amigos que estão conosco fazendo esse projeto. Então, quando nós chegamos aqui e muitas das vezes nos desviamos, lá eles também se entristecem e se frustram, porque eles torcem pela gente o tempo todo. E isso é mostrado nesse filme, assim como tantas outras coisas e ensinamentos são mostrados nesse filme, e que também aguça a nossa curiosidade por saber mais, onde buscar, como aprender. Porque eu acho que quando a gente estuda, a primeira ideia é: estamos curiosos, queremos mais. Onde eu vou? Para onde eu vou? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Então, também, quem não assistiu esse filme, vale a pena ou ler a obra, Os Mensageiros. Tá? A gente tem um aporte hoje incrível para poder estudar. E é só estudar? Não, não é só estudar. O objetivo de estudar é para que a gente se melhore como almas que estamos, para quando nós desencarnarmos, não nos arrependermos do tempo aqui passado. E aí ele finaliza esse trecho desse capítulo dizendo: aceitemos o trabalho que retempera, a resignação que eleva, a indulgência que redime, a esperança que alenta, a caridade que constrói, o amor que edifica. Testemunhemos o céu em nós. Possamos, mestre amigo, chorar na terra e sorrir na espiritualidade maior. Então, ele ainda nos convida, neste capítulo, para não desistirmos. Por mais desafios que aconteçam em nossas vidas, ele nos convida, e ele diz que esse convite é da espiritualidade também. Por mais desafios que temos, que não desistamos. Então, eu faço uma analogia aqui com o planeta Terra e uma escola. E isso também é feito no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se a gente entender o planeta como uma escola, nós viemos aqui para aprender, para praticar.
E aí, lá na escola, a gente aprende a ler, a gente aprende os conteúdos e a gente tem provas, atividades avaliativas. Para quê? Só para o professor perseguir o aluno? Não. É para o professor ver se realmente o que ele está ensinando, ele está conseguindo, através dessa avaliação com o aluno. Então, eu penso que quando as provas chegam, sejam tão difíceis como forem, mas como nós vamos decidir passar por elas, cabe a nós escolher como eu passo por elas. E é claro que a maturidade ajuda muito, né? E que onde eu vou buscar também ajuda muito. Mas a gente sempre é inspirado. E aí, quando eu estou naquele momento difícil da vida, eu vou reclamar. Olha só a palavra, reclamar. Quer dizer que eu estou clamando para que aquilo aconteça e aconteça num ciclo interminável. Então, não seria mais fácil eu olhar para aquela situação, ir para a minha essência, para dentro de mim mesma, me aquietar e pedir orientação de como agir. Como é que eu devo fazer diante de tudo isso? O que me cabe neste momento? Qual a minha responsabilidade? Qual a minha intenção nesse turbilhão que eu estou vivendo neste momento? E assim como vários expositores, assim como no próprio Evangelho de Cristo, eles ensinam para a gente uma ferramenta maravilhosa. Eles nos dão de presente um recurso que é tão simples, que é o da prece. Mas é aquela prece de coração, aquela prece sentida. Então, quando a gente consegue se conectar conosco, elevando os nossos pensamentos e fazemos aquela prece sentida, o alívio é instantâneo. Nós acalmamos aquele turbilhão de pensamentos na nossa mente. E quando a gente acalma esse turbilhão de pensamentos na mente, a gente está pronto para a ação, para agir. Porque quando a gente age por impulso, pensando muito e com ideias atrapalhadas, não dá certo. Talvez isso já aconteceu comigo, talvez com vocês. Então, por mais difícil que seja, volte para você. Eleve o seu pensamento. Sinta a presença dos espíritos amigos que te acompanham e torcem por você nesta existência. E aí, né, esse recurso da prece me fez ir lá na questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada com o coração, porque a intenção é tudo para Ele. Só nessa frase eu já disse tudo. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, mas
a menos que sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então aqui está a benevolência desse Pai tão misericordioso, porque mesmo na minha pequenez de ser, com todas as falhas morais a trabalhar, se eu me recolho na minha casa interna e converso com Deus através da prece, rogando a Ele o amparo necessário para aquele momento e aquela dificuldade, eu sou atendida. Então, depois dessa prece, depois dessa conexão, pode vir a ter uma clareza. E aí eu deixo a inspiração me mover, porque eu confio e acredito naqueles espíritos amigos me inspirando para passar por aquele momento que eu considero tão difícil. Então, quando eu penso em Deus, eu penso num ser tão grandioso que me falta palavras, mas não me falta só palavras. Falta, inclusive, palavras para definir Deus. Se a gente estudar um pouquinho o Livro dos Espíritos, ele já começa com essa questão de quem é Deus. Né? E nós ainda estamos num processo de aprender. Então, Deus é tão sublime que a gente não consegue ainda definir Deus. Mas saibamos que é um Pai tão misericordioso que torce por nosso crescimento como espírito, que torce por sermos melhores a cada dia de nossas vidas. Então, quando eu comento sobre Deus, quando eu comento sobre os espíritos amigos, quando eu comento sobre crer, eu vou até o capítulo 3, que o Sr. Roque Jacinto intitula como a fé. Nós não conseguimos, né, visualizar a fé. Não é algo que a gente pode pegar. E nós, especialmente nós que nascemos aqui no Ocidente, existe muito um equívoco de que a gente tem que ver para crer. E não. Os orientais são mais evoluídos nesse sentido, tá? Porque eles creem, sem precisar da necessidade de ver. Então, a fé também é um treinamento, também é uma educação, né? Como tantas outras habilidades que nós precisamos educar em nós. Então, a fé é algo que nos treina o tempo todo, se percebermos, tá? Então, que nós possamos praticar a fé, esse sentimento que nós não enxergamos, mas que a gente sabe que existe. E se às vezes a situação é tão desafiadora, por exemplo, ter um ente querido com uma enfermidade incurável, acompanhar esse ente é dificílimo. Ser pai, ser mãe e não ter o alimento para levar para casa. Então, são situações tão desafiadoras que surgem na vida da gente e que aí a gente se pergunta, como ter fé? Sim, os Espíritos nos dizem, tenha fé, porque tudo passa. São provas e como eu quero passar por estas provas. E aí,
Eu peço licença para ler mais uma vez um trecho desse capítulo que o Sr. Roque Jacinto fala sobre a fé. A fé não é simples enunciado verbal que nasce e morre em seus lábios. É serenidade nos momentos de dor, esperança nos instantes de crise, operosidade que persiste, quanto muitos já desertaram do campo de luta redentora. Eu vou correr porque a luz azul já acendeu. Eu treinei essa palestra no tempo que eles me pediram. Mas aqui a emoção é tão grande que às vezes não dá muito certo. Então, olha só. Eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que fala sobre a fé. A fé que transporta montanhas. Eu não vou ler tudo isso. E quem nos diz é o Espírito Protetor José. Ele fala assim, que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Olha só. Então, para que a fé seja ativa, eu estou passando por alguma coisa. Não necessariamente. Às vezes eu anseio por algo. Então, eu estou treinando a minha fé, porque esse algo ainda não aconteceu. Então, eu treino a minha fé, eu exercito ela. Ele diz que a fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. E ele cita duas importantes virtudes aqui, a esperança e a caridade. E aí? Se eu não tiver fé, eu tenho como esperar alguma coisa? Se eu não tiver fé, eu tenho como amar o meu próximo? Eu tenho como crer em Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Então, que pensemos nessa tarde e semana dentro sobre a fé e sobre o exercício que é diário. Então, isso me faz voltar um pouquinho num capítulo anterior, o Consolador. E ele, nesse Consolador, ele narra, né, a boa vontade que esses espíritos, esses mentores que velam por nós, torcem pelo nosso progresso. E que por mais difícil que pareça, que não esqueçamos que eles estão conosco. Apenas volta para a tua casa, para o teu campo mental, acolhe a você, se conecte com eles, se conecte com Jesus, que tanto nos ensina, se conecte com Deus, nosso Pai, que é só bondade e amor. E aí, como num lapso, você vai sentir esse germinar da fé. Você vai sentir aquele grãozinho de mostarda começar a germinar um pouco mais. Mas não esqueça que a fé é ativa. Então a gente treina também a fé. E aí, mesmo no convívio do lar, no convívio do trabalho, né? E simplesmente no caminhar na rua ou dirigir no trânsito, somos testados a todo momento. Então, o autor fala nesse capítulo que nós que estamos um pouco mais conscientes de quem somos, que estamos buscando nos melhorar um pouco mais. E eu fico muito feliz quando eu chego na casa de paz e amor, e não só nesse momento, em todos os outros trabalhos, e vejo tantas pessoas buscando conhecer, para aprender, para praticar, mas principalmente para se melhorar. Porque quando a gente faz isso, a gente melhora o nosso redor.
E aí, aqueles que nos são mais custosos, seja no lar, no ambiente de trabalho, nós criamos pontos de vistas diferentes. E nós aprendemos a olhar para eles com mais carinho, com mais entendimento, porque eles só são uma versão do que nós fomos num passado não tão distante e que também tiveram pessoas pacientes nos auxiliando. Então, que possamos lembrar disso nesses momentos tão desafiadores. É fácil? Não é não. Escorregamos? Sim, mas você percebe que escorregou. Volta e se equilibra, porque você tem muitas ferramentas para fazer isso. E aí, como consolador, eu vou encerrar com esse capítulo, também do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele intitula-se como Cristo Consolador. E desculpem se eu me emocionar, porque essa passagem me emociona todas as vezes que eu a leio. Vinde a mim, todos que andai em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como não acreditar nesse Espírito tão bondoso que nos convida o tempo todo, porque ele nos acolhe. Quando eu leio essa passagem, é como se ele me carregasse nos braços, é como se ele me transferisse a sua energia num abraço, e eu não me sinto mais só. E seja qual for a dificuldade, eu tenho forças para seguir. Então, que Jesus possa nos abençoar em mais este trabalho e que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Agradecendo de novo essa oportunidade bendita. Ok. Agradecemos a Priscila, né, por essa aprendizado de hoje à tarde e que a gente possa colocar em prática, né, tudo que aprendemos, né, tudo que vimos hoje aqui. Então, depois dessa palestra edificante, vamos fechar os nossos olhos, procurando uma posição bem confortável, nos ligando com os mentores do nosso trabalho, que nos envolvem tão amorosamente. Façamos uma respiração calma e tranquila, inspirando pelo nariz e soltando pelos lábios entreabertos. Vamos direcionar nossos pensamentos de paz e harmonia e nossos fluidos amorosos e benéficos até os nossos lares. Vamos mentalizar no seu interior uma luz como o sol, que vai envolvendo todos os ambientes, limpando os miasmas e a psicosfera, e envolvendo seus moradores, plantas e animais que ali convivem. Em especial para aquele nosso familiar que esteja mais necessitado, que seja de difícil convivência ou que esteja passando por algum problema qualquer. Mentalizemos uma luz adentrando os lares, os nossos locais de trabalho, os hospitais, asilos, aos presídios, aos moradores em situação de rua, aos orfanatos. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, por todos os governantes, pelos desencarnados. Vamos mentalizar também os nomes colocados nas urnas, encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade maior possa assisti-los nas suas necessidades
e conforme seus merecimentos. Vivemos agora igualmente ao nosso querido Paz e Amor, por todos os seus trabalhadores, agradecendo aos mentores pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse trabalho tão edificante. Sob a proteção de Jesus, Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes. Vamos agora então, estamos agora recebendo nossos passes. Vamos começar pelo nosso centro de força coronário, situado ao alto de nossa cabeça. Vamos mentalizar uma luz intensa, dourada, envolvendo-o, de modo que ele possa atuar em nosso sistema nervoso e imunológico, coordenando os demais centros de força de forma equilibrada. Descendo um pouco, encontramos o centro de força frontal, situado na região da testa, entre os olhos. Vamos mentalizar uma luz amarela envolvendo os nossos pensamentos e toda a parte intelectual. Mais abaixo, vamos mentalizar uma luz prata envolvendo o centro de força laríngeo, situado na região da garganta, responsável pela nossa fala, órgãos vocais e respiratórios. Descendo um pouco mais, vamos mentalizar uma luz rósea envolvendo o centro de força cardíaco, situado na região do coração, responsável por nossas emoções e sentimentos. Mais abaixo, mentalizemos agora uma luz verde envolvendo o centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar as nossas funções digestivas e eliminar nossas emoções negativas. Descendo ainda mais, vamos mentalizar uma luz azul e dourada envolvendo o centro de força esplênico, situado na região do baço, que ele possa distribuir e coordenar as energias positivas e recursos vitais. Agora vamos mentalizar uma luz lilás e prata envolvendo o centro de força genésico, situado no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores, masculinos e femininos, a bexiga, o rins, o aparelho urinário e a força criadora. Vamos mentalizar essa energia descendo, passando pelo dorso do nosso pé e subindo pela planta do pé até os nossos glúteos. Finalmente, alcançamos agora o centro de força básico, cóccix, situado na base da nossa coluna. Imaginemos uma forte e intensa luz azul envolvendo-o e que essa luz benfazeja possa fortalecer nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente o coronário, fechando então esse ciclo de luz. E assim, refeitos e abastecidos que estamos, agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, aos amigos da espiritualidade maior e aos mentores dessa casa, pela oportunidade bendita de recebermos as benesses da terapêutica do passe. Agora vamos nos preparar para a fluidificação das águas. Você que trouxe o seu vasilhame, mentalize-o nesse momento. Aqueles que não trouxeram, mentalizem os seus filtros em seus lares, sob a proteção de luz, paz e amor em Jesus.